É raro o adepto português que só torce pelo seu clube da terra, mas no seu íntimo, qualquer um de nós ficaria orgulhoso de o ver entre os grandes do futebol português. Talvez por isso a primeira parte deste mini documentário tenha atingido o fantástico número de 100 mil visualizações, o que demonstra mesmo este facto. Foi até agora o vídeo do MTL a bater este marco, por isso estamos todos de parabéns. Obrigado pela confiança e pelo vosso apoio. Os vossos comentários são lendários e esclarecedores que criam uma parte 2. E como sempre, cá estou eu a ir de encontro às vossas expectativas e por isso, cá está e mais, com um bónus que te conto já de seguida. Mas primeiro, apoia o MTL com o teu like neste vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações. Ora, a grande surpresa é que vamos continuar a nossa análise de grandes cidades portuguesas sem equipas na primeira divisão, mas hoje, em vez de 6, serão apresentadas 8 cidades. Vamos então começar, e pelo norte de Portugal, pela cidade de Vila Nova de Gaia. Apesar de ter mais de 18 clubes sediados no município, a cidade nortenha nunca teve uma equipa na primeira divisão portuguesa. Contudo, conta com emblemas de gabarito e alguns até já centenários, como é o caso do Vila Novense, que já esteve inclusivamente uma década na segunda liga. O clube, que agora milita na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, já contou nas suas fileiras com nomes como Hulk, Bruno Val e João Amaral. Também da mesma cidade, e na temporada que se avizinha, o Sporting Clube de Coimbrões desceu para a divisão de elite do Porto, mas o Canelas fez uma época brilhante, conseguindo mesmo o apuramento para a Liga 3 sob o comando de Tiago Margarido. O clube, criado em 2010, é o único numa divisão semi-profissional em Portugal da cidade de Vila Nova de Gaia. Será o Canelas o próximo Aroca? Teremos a equipa de Gaia na Primeira Liga dentro de 2 anos? Quero saber a tua opinião. Segunda cidade a ser apresentada, Beja. Capital de distrito, no Baixo Alentejo, Beja conta com 2 clubes com pergaminhos históricos na cidade. Fundado em 1947, o Clube Desportivo de Beja rapidamente se impôs a nível nacional e logo nos primórdios da sua existência começou a disputar os mini-campeonatos que equivaliam à segunda Divisão Nacional na altura e mais tarde integrou o lote de equipas que compunham a Zona Sul da segunda Divisão. Desde 2018 que a Comissão Diretiva do Clube Bejense procura uma SAD que suporte o investimento do futebol sénior, tendo cancelado a sua participação em competições da Associação de Futebol de Beja desde esse ano. Já o Despertar Sporting Clube está na primeira divisão da Associação de Futebol de Évora e tenta subir para igualar o seu melhor registro competitivo de sempre em 2011-2012, quando militava na então agora 4ª Divisão Nacional, o CNS. Terceira cidade a ser destacada, Loures. Mais um exemplo de uma cidade sem nunca ter tido um emblema no escalão máximo do futebol nacional. O Grupo Desportivo de Loures, o clube da cidade, foi fundado em 1913 e disputa os seus jogos caseiros no Campo José da Silva Faria, em Loures, com capacidade para 2.000 pessoas. O seu ponto mais alto foi ter ficado em terceiro lugar na terceira divisão na época de 2003-2004 e na época de 2013-2014 participar na estreia do Campeonato Nacional de Séries, na altura na Série G. Esta temporada conseguiu a qualificação para a zona de apuramento à Liga 3, mas sem sucesso, permanecendo assim no Campeonato Nacional de Séniores para a próxima temporada. Quarta cidade, Amadora. Aqui está o município com maior densidade populacional em Portugal. Outrora casa de um mítico emblema português, o Clube de Futebol Estrela da Amadora, fundado em 1932 e extinto a 1 de março de 2011, com uma Taça de Portugal a ser o maior título já conquistado em 89-90. Em 2011, um grupo de antigos associados do Estrela da Amadora fundou o Clube Desportivo Estrela, com os mesmos estatutos e ideais do antigo Estrela e que viria a coligar-se com o Clube Sintra Futebol em julho de 2020. A sua primeira participação em competições oficiais aconteceu na época transata e logo a fazer história ao conseguirem a subida à Liga 2 depois de baterem o União de Leiria por 0-2 no estádio Magalhães Pessoa.
O histórico Estrela está assim de regresso aos campeonatos profissionais portugueses, com a Liga SABSEG a chegar à reboleira em 2021-2022. As faixas de campeão que podem ser exibidas no dia de hoje se vencerem o Trofense na final, que irá decorrer no Estádio Cidade de Coimbra. Lá vamos nós para o litoral norte de Portugal, porque agora em quinto lugar está a cidade de Matosinhos. A cidade nortenha, que agrega o maior porto artificial do nosso país, é casa de alguns clubes que já andaram pela primeira divisão. Leixões e Lessa são os emblemas que conseguiram já andar entre os grandes. O melhor que o Lessa conseguiu na sua primeira divisão foi um meritoso 12º lugar na Liga. Por sua vez, o Leixões já conseguiu voar ainda mais alto depois de uma vitória na Taça de Portugal em 61 frente ao Porto e algumas presenças inclusive em provas europeias, tanto na Taça UEFA como na mais antiga Taça das Taças, onde chegou inclusivamente aos quartos de final da prova. É até ao momento a primeira e única equipa da Europa a qualificar-se para a Taça UEFA, estando na terceira divisão do seu país, tendo sido graças à Taça de Portugal em 2002, onde acabaria por perder na final contra o Sporting. No entanto, este já estaria qualificado para a Champions graças à sua classificação na Liga. Atualmente, Matosinhos só tem derbys do Mar na segunda divisão, com o Leixões a assegurar o 10º lugar na última edição da prova em 2020-2021. Sexto lugar, a cidade de Viseu. Situada na Beira Alta, a cidade de Viseu conta com o Académico como símbolo maior do futebol viziense. Oficialmente fundada em 1914 e após 91 anos de uma história que orgulha todos os vizienses, o popular CAF foi judicialmente extinto no ano de 2005 devido a intransponíveis dificuldades financeiras. Apesar desta dissolução, a verdade é que a designação conhecida nacionalmente de Académico de Viseu mantém-se depois de um protocolo assinado em 2005 entre a Comissão Administrativa do extinto clube e o Grupo Desportivo de Farminhão. Nesse acordo, esta modesta coletividade do Concelho de Viseu alteraria a sua denominação para Académico de Viseu Futebol Clube. Na época transata, o Viseu acabou em 14º posto na Liga SABSEG. Penúltima cidade a ser apresentada aqui e no Ribatejo, Santarém. Com vestígios de ocupação romana desde o século VIII a.C., a povoação local naquela altura viria a ser apelidada de Scalabis pelos colonizadores romanos. Conhecida como a Acrópole do Ribatejo, Santarém tem também raízes bem fortes com o futebol, sendo berço de emblemas como a União, os Leões, o Operário e a Académica de Santarém. Porém, são os calabitanos, adeptos do União de Santarém, que ainda se devem estar a beliscar depois da equipa conseguir acompanhar o Alverca na subida à recém-criada Liga 3, um ano de festa para um clube que nunca esteve no segundo nem primeiro escalão máximo do futebol português. Acácio Santos foi o obreiro deste feito, depois de ter começado a temporada como adjunto de Silveira Ramos no Sintrense. O begense foi convidado a assumir a equipa do União e conseguiu esta autêntica proeza para o clube e cidade ribatejana. Oitavo e último posto neste vídeo vai para a cidade de Viana do Castelo. Cidade e capital de distrito, o município do Alto Minho conta nos seus calabouços com um dos clubes fundadores do futebol português, o Vianense, fundado em 1898. Clube eclético, o futebol passou a ser a modalidade rainha do Vianense, não pelos resultados alcançados, mas pelo contágio do entusiasmo que percorria o país. Ao longo do seu historial nesta modalidade, a equipa principal participou na Taça de Portugal, no Campeonato de Portugal, na segunda e terceira divisões e pela primeira vez em 2016-2017 no Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Contudo, especial nota para a participação do Vianense entre as épocas 23 e 24 e 1933 e 1934 no extinto Campeonato de Portugal, em que ombreava com o Futebol Clube do Porto, Braga, Boa Vista, Vitória de Setúbal, entre outros nomes grandes do futebol português. Campeões, se ainda não viram a parte 1 deste mini documentário, recomendo que o façam. Deixo aqui um cartão em cima para ser mais fácil e aproveito também para vos pedir que deixem mais sugestões de cidades que queiram ver na parte 3, que irá sair em julho. Portanto,
Não se esqueçam de deixar mesmo as vossas opiniões. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.